Nos tempos atuais, muita coisa mudou, inclusive a forma como lidamos com a morte. A cremação, que é transformar o corpo em cinzas, vem sendo escolhida por muitas pessoas por ser mais econômica e menos prejudicial ao meio ambiente. Isso nos faz perguntar: a cremação pode ser aceita pelos cristãos, de acordo com nossa fé? E será que Jesus ressuscitará os cremados? Assista esse vídeo até o final, que falaremos sobre todas essas questões. Para entender bem essa questão, vamos começar pelo básico. A cremação acelera o processo de o corpo voltar para a terra, algo que a Bíblia já diz. Somos feitos do pó, e para o pó voltaremos. Quando olhamos a Bíblia, ela não nos dá uma regra clara sobre como devemos tratar o corpo depois da morte. Isso significa que temos liberdade para escolher, incluindo a cremação, desde que façamos isso respeitando a memória do falecido. Alguns cristãos ficam preocupados com a cremação porque pensam na ressurreição. Eles se perguntam: se o corpo virou cinzas, como ele pode ser ressuscitado? Mas essa preocupação não leva em conta o poder de Deus. Deus criou as leis do universo e pode fazer muito mais do que podemos imaginar, inclusive trazer de volta à vida um corpo que foi cremado. Gênesis 2, 27. Este versículo é crucial para entender a criação do homem, destacando que o ser humano é formado do pó da terra e recebeu a vida através do sopro de Deus. Isso estabelece o princípio de que a vida vem de Deus e não está intrinsecamente ligada à composição física do corpo. Então vamos imaginar essa cena. Lá estava Deus, o Criador de tudo o que existe, focado no chão de terra. Não era uma simples brincadeira com o barro, era o ato mais sublime de amor e criatividade. Deus, com seu sopro de vida, transformou aquele punhado de terra em algo vivo, um ser feito à sua imagem e semelhança. Isso é fascinante, não é mesmo? Pense bem, nós, seres humanos, não somos apenas matéria. Temos dentro de nós uma faísca divina, um sopro que vem diretamente de Deus. Isso mostra o quanto somos especiais para Ele. Não é como se fôssemos apenas uma criação aleatória. Somos o resultado do amor e da intenção divina. Agora, isso nos faz refletir sobre a nossa própria vida, nosso propósito. Se Deus nos criou de forma tão maravilhosa, com certeza não foi para vivermos de qualquer jeito. Temos um chamado a seguir, uma missão que nos foi confiada pelo próprio Criador. Cada respiração nossa é um lembrete do sopro de vida que Ele nos deu. É como se Deus dissesse: olha, eu te dei a vida, um presente precioso, agora vai lá e faz valer a pena. Usa essa vida para o bem, para espalhar amor, bondade e justiça. A gente às vezes esquece disso, né? Se perdendo na correria do dia a dia, nos pequenos problemas, e esquecemos de olhar para o grande quadro, para o propósito divino da nossa existência. Eclesiastes 12, 7. Aqui, a Escritura nos lembra de que, na morte, o pó, nosso corpo físico, retorna à terra, enquanto o espírito retorna a Deus que o deu. Isso sugere uma separação entre o físico e o espiritual na morte, ressaltando que nossa essência vital pertence a Deus, independente do estado do corpo. Então é isso que o Eclesiastes quer nos dizer. A vida aqui, nesse mundo, é importante, sim, mas é só uma parte da história. A parte que a gente não vê, o espírito, essa sim, é eterna, e ela pertence a Deus. Agora pensa comigo, se a gente vive com essa consciência de que somos mais espírito do que corpo, muda alguma coisa no nosso dia a dia? Acho que sim, viu? A gente começa a valorizar mais o que realmente importa, como o amor, a bondade, a paciência. Coisas que não se acabam quando o corpo volta para a terra. Isaías 26, 19. Os teus mortos viverão, seus corpos ressuscitarão. Esse versículo profético antecipa a promessa de ressurreição, enfatizando que Deus tem o poder de restaurar a vida, independentemente da condição dos restos mortais. Imagina só, o profeta Isaías lá, há séculos atrás, recebendo essa revelação divina e anunciando uma esperança que atravessa gerações. A promessa de que os mortos viverão novamente e seus corpos serão ressuscitados. Isso não é pouca coisa, não. Quando a gente para pensar nisso,
Dá até um quentinho no coração. É como se Deus nos desse um lembrete poderoso de que a morte não é o fim. Nada disso. Ela é só uma passagem, uma porta para algo muito maior que Deus tem preparado para todos nós. E o mais bonito disso tudo é saber que não importa o estado dos restos mortais. Pode ser que, com o passar do tempo, eles tenham voltado ao pó, conforme tudo o que é terreno e físico faz eventualmente. Mas para Deus, isso não é obstáculo nenhum. Ele, que criou o universo do nada, que soprou vida nas narinas do homem feito do pó, certamente tem todo o poder para restaurar a vida. Daniel 12:2 fala sobre a ressurreição dos que dormem no pó da terra, alguns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Esta é uma das primeiras referências explícitas à ressurreição e destaca a soberania de Deus sobre a vida e a morte. Esse versículo nos fala de um despertar. Não é qualquer despertar, mas um despertar do pó da terra. Imagine só, todos aqueles que um dia deixaram este mundo, retornando à vida. Mas olha só, tem um detalhe importante aqui. Nem todos vão para o mesmo destino. Uns para a vida eterna, cheia de alegria e paz junto a Deus, e outros, bem, para um destino não tão feliz assim, para a vergonha e o desprezo eterno. Isso nos mostra como a vida e a morte estão nas mãos de Deus. Ele é o único que tem o poder de decidir o nosso destino final. E mais, nos faz pensar sobre as escolhas que fazemos aqui e agora. Cada escolha, cada atitude, cada palavra, tudo isso tem peso, sabe? E no final, tudo isso vai influenciar para qual lado a gente vai quando chegar essa hora do grande despertar. Agora, imagina a cena. O momento em que Deus chamar todos para acordar do sono da morte. Uns vão acordar para uma vida que não tem fim, uma vida cheia de felicidade que a gente nem consegue imaginar. Outros, bem, vão desejar nunca ter acordado. Isso dá o que pensar, não dá? João 5:28-29. Jesus anuncia que virá um tempo em que todos os que estão nos túmulos ouvirão sua voz e ressuscitarão, uns para a vida e outros para a condenação. Esse ensinamento de Cristo reforça a ideia de uma ressurreição universal, que transcende as condições físicas dos corpos. Imagina só, chegará um dia em que todos, sem exceção, aqueles que descansam nos túmulos, vão ouvir a voz dele. Uma voz que não é como qualquer outra, mas uma que tem o poder de trazer vida onde só se vê morte. Esse momento que Jesus fala é de uma magnitude que nossa cabeça mal consegue embrulhar. Não importa há quanto tempo alguém partiu, não interessa o estado em que os restos mortais se encontram, porque para o Senhor nada disso é impedimento. A palavra dele tem poder para reconstruir, para restaurar, para dar uma nova chance de vida eterna. Mas presta atenção, que tem um detalhe muito importante aqui. Jesus menciona 2 destinos, né? Uns ressuscitarão para a vida e outros para a condenação. E isso nos leva a refletir sobre as escolhas que fazemos, sobre como estamos vivendo. Porque, no fundo, o que Jesus está nos dizendo é que a eternidade está diretamente ligada às decisões que tomamos aqui, durante nossa passagem pela Terra. Você pode estar se perguntando, mas como eu faço para estar no grupo que ressuscita para a vida? E a resposta está nas próprias palavras de Cristo, espalhadas por todo o Novo Testamento. Viver uma vida que reflita o amor, a compaixão, a misericórdia que Ele nos ensinou. Não é só sobre acreditar, mas sobre colocar essa fé em prática, dia após dia. 1 Coríntios 15:42-44. Paulo explica a ressurreição dos mortos como a sementeira de um corpo natural, que é ressuscitado como um corpo espiritual. Ele usa a analogia da semente para demonstrar como a ressurreição transforma completamente, indo além das limitações físicas humanas. Entendendo essa passagem de 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 42-44, a gente se depara com um conceito fascinante que o apóstolo Paulo nos apresenta. Ele nos fala sobre como a ressurreição dos mortos se assemelha à sementeira de um corpo natural, que posteriormente é ressuscitado como um corpo espiritual.
é uma analogia simples, mas profundamente significativa, que nos ajuda a compreender a transformação que ocorre na ressurreição. Pense comigo numa semente. Quando você a olha, o que vê? Uma coisa pequena, insignificante talvez, algo que, à primeira vista, não parece ter grande valor. Mas o que acontece quando essa semente é plantada na terra? Com o tempo, com água, sol, cuidado, ela brota, cresce, se transforma em algo completamente diferente de seu estado original. De algo tão pequeno e aparentemente sem vida, surge uma nova vida, cheia de potencial, beleza e propósito. Paulo USA. Essa imagem para nos mostrar como será a ressurreição. Nosso corpo natural, como a semente, tem suas limitações, suas fragilidades. Envelhece, adoece e, por fim, morre. Mas, assim como a semente plantada na terra, há uma promessa de transformação. O corpo que ressuscita não é o mesmo que foi semeado. É transformado, glorificado, livre das limitações humanas. Um corpo espiritual. Teólogos e estudiosos da Bíblia abordam a questão da cremação e da ressurreição dos mortos sob uma perspectiva que harmoniza as práticas contemporâneas com as crenças fundamentais do cristianismo. A cremação é aceitável na fé católica, desde que não contradiga a crença na ressurreição dos corpos. O respeito pelo corpo humano, criado à imagem e semelhança de Deus, deve ser mantido mesmo após a morte. A cremação é permitida especialmente em circunstâncias que exigem tal prática, como por motivos de saúde pública ou quando o falecido está fora de seu país natal. Importante destacar, a cremação não deve ser acompanhada de práticas supersticiosas que neguem a fé católica na ressurreição. O portal A Dose informa que, historicamente, a Igreja Católica favorecia o enterro, mas as orientações se modernizaram após o Concílio Vaticano II, aceitando a cremação em determinadas circunstâncias. No entanto, a Igreja insiste que as cinzas sejam tratadas com respeito, não sendo espalhadas ou mantidas em casa, mas sim colocadas em um local sagrado, como um cemitério, para preservar a memória dos falecidos e permitir que seus entes queridos os homenageiem adequadamente. A perspectiva teológica, conforme discutido em Aletheia, enfatiza a encarnação de Deus em Jesus Cristo e a ressurreição como pontos centrais da fé cristã. A ressurreição da carne é um aspecto crucial dessa crença, contrapondo-se a interpretações espiritualistas que negam a importância do corpo. A teologia do corpo, introduzida por São João Paulo II, realça a sacralidade do corpo humano, que é capaz de tornar visível o invisível e espiritual, reiterando a crença na ressurreição física e na vida eterna. Estas fontes evidenciam uma visão integrada e profunda da fé cristã, que acolhe a cremação dentro de um entendimento respeitoso da doutrina da ressurreição, sempre mantendo o foco na esperança cristã da vida eterna. As igrejas evangélicas, de maneira geral, não têm uma posição unânime sobre a cremação, mas muitas delas aceitam essa prática. A cremação era conhecida nos tempos bíblicos, mas não era comum entre os israelitas ou os primeiros cristãos, que preferiam o sepultamento. Apesar disso, a Bíblia não proíbe explicitamente a cremação. Alguns fiéis podem se opor à cremação por acreditar que ela não honra a futura ressurreição do corpo. Contudo, a crença na onipotência de Deus sustenta que ele pode ressuscitar um corpo cremado da mesma forma que um corpo sepultado, já que os corpos dos cristãos mortos, há milhares de anos, já se tornaram pó. A maioria das denominações protestantes, incluindo presbiterianas e luteranas, aceita a cremação, reconhecendo que a decisão de cremar ou não um corpo é uma questão de liberdade cristã. A posição geral é que a cremação, por acelerar o processo de redução do corpo a cinzas, não apresenta nenhum obstáculo à ressurreição. Além disso, muitos estudiosos da Bíblia e denominações cristãs argumentam que a cremação não interfere na capacidade de Deus de ressuscitar o fiel. Recomenda-se que membros de igrejas evangélicas que não encontrarem orientações específicas sobre a cremação em suas comunidades
busquem aconselhamento com suas lideranças religiosas. A flexibilidade em relação a essa prática reflete uma abordagem mais aberta em relação às questões de ritos funerários, com um foco maior na promessa da ressurreição do que nos métodos específicos de tratamento dos restos mortais. A cremação é aceita por muitas igrejas evangélicas como uma opção viável de tratamento pós-morte, com a compreensão de que a maneira pela qual os restos mortais são tratados não limita o poder de Deus na ressurreição. Mas será que Jesus ressuscitará os cremados? Sim, a Bíblia sugere que Jesus ressuscitará os cremados. O ensino bíblico sobre a ressurreição dos mortos não faz distinção entre os corpos que foram enterrados e os que foram cremados. A ênfase está na onipotência de Deus, capaz de ressuscitar e restaurar qualquer corpo, independentemente do estado em que se encontre. Vários trechos bíblicos abordam a promessa da ressurreição, como em 1 Coríntios 15, 35 a 58 e 1 Tessalonicenses 4, 16, onde Paulo discute a ressurreição dos mortos e a transformação dos corpos em uma forma glorificada, apta para a vida eterna. Nestes textos, a Bíblia não especifica condições sobre o estado físico dos corpos no momento da ressurreição, sugerindo que o método pelo qual os corpos foram tratados após a morte, sepultamento ou cremação, não é relevante para o poder de Deus de ressuscitá-los. A capacidade de Deus de ressuscitar os mortos é um tema central da fé cristã, e a crença na ressurreição não se limita a uma compreensão física ou material do corpo. Deus, que criou a vida, tem o poder de restaurá-la de qualquer forma. Assim, para os cristãos, a esperança na ressurreição transcende as práticas funerárias, concentrando-se na promessa de Deus de renovar todas as coisas através de Jesus Cristo. 1 Coríntios 15, 52 a 54. Este trecho detalha o momento da ressurreição, quando os mortos serão ressuscitados incorruptíveis e nós seremos transformados. A passagem destaca a vitória sobre a morte e a corrupção, enfatizando uma transformação que torna os corpos aptos para a vida eterna. 1 Tessalonicenses 4, 16 a 17. Paulo descreve a vinda do Senhor e a ressurreição dos mortos em Cristo, seguida pelo arrebatamento dos vivos. Essa passagem reafirma a crença na ressurreição e na reunificação com Cristo, independente das circunstâncias da morte. Ao mergulharmos nas palavras de Paulo, tanto em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 52 a 54, quanto em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 a 17, somos confrontados com uma verdade poderosa e consoladora sobre o destino último de todos nós que estamos em Cristo. Essas passagens pintam um quadro vívido do momento supremo da história humana, onde a morte é finalmente vencida e a vida eterna, uma realidade para todos que pertencem ao Senhor. Imagine só, em um momento, num abrir e fechar de olhos, ao som de uma trombeta divina, todos os que dormem no Senhor serão despertados. Não é uma coisa de filme ou conto de fadas, é a promessa de Deus para nós. E o mais maravilhoso é que não serão ressuscitados como antes, sujeitos à dor, doença ou morte. Não, serão transformados com corpos incorruptíveis, feitos novos, prontos para viver eternamente na presença de Deus. Isso é algo que, sinceramente, mal posso esperar para ver. Agora, focando um pouco em 1 Tessalonicenses, Paulo expande essa esperança, nos dizendo que não apenas os mortos em Cristo ressuscitarão, mas aqueles de nós que estivermos vivos, que estivermos aqui andando, trabalhando, respirando naquele dia glorioso, também seremos transformados. Seremos arrebatados juntos com eles nas nuvens, para encontrar o Senhor nos ares. E a partir daí, estaremos para sempre com o Senhor. Que promessa maravilhosa! Não importa se já partimos deste mundo ou se ainda estamos por aqui. A vitória sobre a morte é garantida para todos nós. Apocalipse 20, 13. No julgamento final, é mencionado que o mar, a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia.
Esse versículo sugere a capacidade divina de reunir e ressuscitar os mortos de todas as condições e lugares, inclusive aqueles cujos corpos foram perdidos ou destruídos. Apocalipse 21, 4. Na nova criação, Deus promete que não haverá mais morte, nem lamento, nem choro, nem dor. Esse versículo aponta para o cumprimento final da promessa divina de restauração e vida eterna, concluindo o tema da ressurreição com uma visão de esperança e redenção completa. Em resumo, de acordo com a interpretação bíblica predominante entre várias denominações cristãs, a prática da cremação não impede a ressurreição futura prometida por Deus. O foco está na fé na promessa de Deus de ressuscitar e transformar os fiéis, independentemente das circunstâncias de sua morte ou do tratamento de seus corpos. Jó 19, 25 a 27. Jó expressa sua fé inabalável na ressurreição, declarando que mesmo após seu corpo se decompor, ele verá a Deus com seus próprios olhos. Esta passagem é um testemunho poderoso da esperança na vida após a morte e na ressurreição. Lucas 20, 37 a 38. Jesus, ao discutir a ressurreição com os saduceus, menciona que Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois para ele todos vivem. Esta afirmação sublinha a ideia de que a vida eterna é uma realidade presente para Deus, transcendendo as limitações humanas de vida e morte. Atos 24, 15. Paulo fala da esperança que tem em Deus, que haverá uma ressurreição tanto dos justos quanto dos injustos. Isso reitera a crença judaico-cristã em uma ressurreição universal, independente das circunstâncias da morte. Filipenses 3, 20 a 21. Paulo ensina que o Senhor Jesus Cristo transformará nosso corpo humilde, tornando-o semelhante ao seu corpo glorioso. Esta promessa da transformação dos nossos corpos ressalta a capacidade divina de renovar completamente, além das condições físicas atuais. Apocalipse 1, 17 a 18. Jesus se apresenta como o primeiro e o último, aquele que viveu, morreu e agora está vivo para sempre, tendo as chaves da morte e do Hades. Esta revelação de Cristo ressuscitado reforça o poder sobre a morte e a promessa de ressurreição. Esses pontos adicionais, juntamente com os mencionados anteriormente, constituem uma base sólida para a crença na ressurreição dos mortos, conforme prometido na Bíblia. A mensagem central é que a morte não é o fim, mas um portal para uma nova vida em Deus, através da ressurreição. Independentemente da maneira como os corpos são tratados após a morte, seja por cremação ou sepultamento, a promessa da Bíblia é de uma transformação e restauração completa pela poderosa ação de Deus. A esperança cristã na ressurreição oferece um conforto imenso, não apenas na perspectiva de uma vida após a morte, mas também no sentido de propósito e direção na vida atual. Saber que a morte não é o fim, mas uma transição para uma existência renovada na presença de Deus, transforma a maneira como vivemos nossas vidas, como tratamos os outros e como encaramos nossos próprios momentos de despedida. Portanto, a cremação, vista sob a luz da fé cristã, não é um obstáculo à promessa divina da ressurreição. Deus, em sua onipotência, pode trazer vida do pó, assim como fez com o primeiro homem. A prática da cremação, portanto, pode ser abraçada por cristãos com a compreensão de que, no fim, o que importa é a promessa de Deus de restauração e vida eterna para aqueles que estão nele. Este entendimento oferece uma grande liberdade e conforto, permitindo a AOS cristãos escolherem práticas funerárias que reflitam não apenas suas crenças, mas também considerações práticas e pessoais, sem medo de comprometer as promessas fundamentais de sua fé. Ao final, a ressurreição prometida transcende todos os limites humanos, oferecendo esperança e renovação para todos, independentemente das circunstâncias de sua morte ou das condições de seus restos mortais.